Olá, pessoal! Dando sequência ao nosso vídeo anterior, que falava sobre a autorreferência, o fato da gente ser autorreferente, eu vou trazer um exemplo pessoal para vocês aqui. Eu vou trazer vários exemplos pessoais, porque eu estou falando de mim, da minha vida, da minha biografia, e usando aquilo que aconteceu casualmente na minha vida para desenvolver um determinado raciocínio, tema, tópico, tá bom? Então, quando eu me formei em psicologia, psicologia foi meu segundo curso, então eu já era mais madura. Quando eu me formei, são 5 anos de formação e você começa a trabalhar nos 2 últimos. Então você tem uma série de experiências que são práticas, graças a Deus. Daí estava terminando o curso, são 5 anos no total, esses 2 de formação prática, onde você atende em grupo, atende na clínica, atende, enfim, vários trabalhos práticos, além das matérias teóricas que você tem que aprender lá ao longo do curso. Então, no final do curso, todo mundo tem que escolher um tema para fazer o TCC, né? Como eu já era uma pessoa mais madura, eu já tinha lá 30 e tantos anos, que era meu segundo curso, foi meu segundo curso de graduação, quando eu comecei a atender na clínica, que é essa situação da psicoterapia, que teve seu berço lá em Freud, na psicanálise, que é uma forma de atender o ser humano, de entender a questão que aflige o outro e que está para além das questões, vamos dizer assim, médicas, fisiológicas. Foi aí que o movimento de tentativa de cura, de compreensão, de cura dos nossos aspectos subjetivos, deu aquele impulso como tratamento. Antes ele existia como busca. O ser humano sempre buscou conhecimento, crescer, aprender. Ele tem essa essência do ato da criação que vem a partir da curiosidade. Depois a gente desenvolve esse assunto em outro momento. Mas eu escolhi um tema que tinha tudo a ver com a minha biografia, com a minha história. O tema do meu TCC foi o seguinte: psicólogo ou psicoterapeuta? Isso são uma mesma coisa? Vou explicar para vocês por quê e aonde isso se conecta no vídeo anterior que a gente estava falando que a gente é autorreferente, autobiográfico, autorreferente mesmo. Claro que você precisa se expandir, aprender, mas você é sempre você, em essência, seu eu e os personagens que você tem lá. Então você é autobiográfico o tempo inteiro. Você aprende a partir da sua história e você carrega por aí no seu corpo a sua história, né? Então é inevitável. Voltando ao ponto, psicólogo é igual a psicoterapeuta? De jeito nenhum. Psicólogo é uma pessoa que faz um curso superior que chama psicologia, que dura 5 anos. Psicoterapeuta é aquele que resolveu trabalhar como terapeuta e fez o curso de psicologia. Então, psicoterapeuta, tá certo? Agora, você vai encontrar da mesma forma terapeutas que são formados em qualquer coisa, mas que tratam de pessoas e de gente, então são terapeutas, como existem os terapeutas corporais, que foi a formação que eu escolhi fazer em psicoterapia bioenergética, que teve lá a sua base, o seu berço na psicanálise, surgiu com Freud, evoluiu para Reich, depois Lowen e vários outros autores que foram desenvolvendo essa linha de psicoterapia que a gente chama de psicoterapias corporais, tá certo? Então, o meu tema era: psicólogo é igual a psicoterapeuta? Claro que não, porque psicólogo é aquele que especificamente fez o curso superior lá de 5 anos. Quem é o psicoterapeuta? Aí eu fui buscar lá nas histórias, nas lendas e trazer o mito de Quiron. Tipo, eu amo mitologia, amo histórias, amo lendas, então eu acho que é assim que a gente aprendeu a aprender. Antes da escrita, antes dos livros, como se passava o conhecimento, a sabedoria de pai para filho, de uma geração para outra? Conversando, depois que teve a linguagem. Antes era com linguagem corporal. A linguagem corporal antecede a nossa evolução para verbal e depois para escrita. E agora ninguém escreve mais, né?
sei lá, digita, mas enfim. Então, a gente é completamente diferente no aspecto de psicólogo ou psicoterapeuta, porque psicoterapeuta é aquele que aprendeu fazer terapia com o outro e que tem também um curso de psicologia. Como é que você aprende a ser terapeuta do outro? A ideia, na verdade, surgiu daí. Como eu era uma estudante mais madura e me relacionava com muitos de 18, 20 anos, 20 e poucos anos, eu tinha pena deles, porque como é que eles iam aprender a atender? A gente tem esse exercício na clínica, é uma sala espelhada, tá certo? Seus professores te assistem quando você está atendendo. O cliente sabe que essa situação existe, ele é atendido gratuitamente, então por isso a utilidade pública, eu acho, das clínicas de psicoterapia das faculdades, porque elas dão chance para as pessoas se tratarem, aquelas que precisam e não têm recurso financeiro, e dos alunos aprenderem na prática, que é como a gente, na verdade, aprende. Você tem que ler, você tem que ter teoria, você tem que saber. Mas assim, todo mundo aprende na prática. Por isso, a questão psicólogo é igual a psicoterapeuta, a conclusão é não. Claro que eu fui buscar explicação lá atrás, nesse mito de Quiron, que é o mito do curador ferido. Qual é a história, resumindo, né? Quiron é ferido por uma flecha. Eu não me lembro detalhes da história e nem sei onde está esse TCC agora. Ele é ferido e ele procura a cura para sua ferida, mas como ele tinha sido ferido com uma flecha lá mágica com determinados poderes, aquela ferida dele jamais iria ser curada. Então Quiron era o portador de uma ferida incurável. Isso é a lenda, isso é a mitologia. Façam a analogia da história com o psicoterapeuta, aonde ele aprende de fato. Eu não estou aqui falando contra o curso de psicologia, muito pelo contrário, tanto que eu fiz, né? Se você não faz o curso de psicologia, você vai ter que eventualmente fazer 5 anos de formação em psicanálise. É a única alternativa de você atender pessoas. Ou você faz um curso de psicologia, ou você atende como terapeuta, daí você vai ter feito uma formação extra-acadêmica. Mas aí, voltando, Quiron tinha essa ferida e ele saiu pelo mundo. Acho que ele também era um semideus, imortal, eu não lembro detalhes da história. E ele saiu pelo mundo ao longo da sua vida buscando a cura para sua ferida. Ela nunca se curava, ela transformava em outra coisa. Ele foi adquirindo tanto conhecimento que ele passou a doar aquele conhecimento para o outro. Então, esse é o mito de Quiron, o curador ferido, porque a partir das suas feridas, ó só, estamos falando de novo em autorreferência, autobiografia, a partir das suas próprias feridas é que ele foi capaz e desenvolveu a capacidade de curar. Ele se tornou um curador não através... Ixi, deu tempo, tem que parar. Não, tem mais um pouco. Então foi através das suas próprias feridas que ele foi aprendendo cada vez mais e se tornou um curador. Não foi lendo livros. Então, façam a analogia que um psicoterapeuta é um profissional que se constrói com a experiência e com a própria vida dele, né? Então, eu argumentava lá no tal do TCC, que tem que ficar de olho aqui no tempo, eu argumentava no tal do TCC que o psicoterapeuta é um profissional que ele fez psicoterapia. Eu era psicoterapeuta e atendia na clínica da faculdade antes de concluir o próprio curso lá de psicologia, porque eu tinha feito terapia desde os 18 anos. Então eu já estava com 38 anos, sei lá quantos, eram uns 20 anos, não foi ininterrupto, né? Mas eu, em 20 anos, comecei com 18, eu já tinha feito N tipos de psicoterapia, N linhas, já tinha feito N workshops, N trabalhos, N anos mesmo como cliente. Então, claro que para eu atender, para eu ter aquele ofício específico de atender uma pessoa com qualquer problema, com qualquer idade, aquela bagagem minha de 20 anos,
era fundamental, ela se somava com o conhecimento teórico, mas eu ficava desesperada de ver os meus amigos, que claro, meus colegas, eles iam ter essa idade normal de 20 e poucos anos quando a gente faz o nosso curso superior, que é obrigada a escolher, né, a profissão. Eles não tinham bagagem, então como é que eles iam entender um ser humano de 60 anos, entender questões complexas se eles tinham 23 anos? Eles eram capacitados, tinham uma habilitação como psicólogos, mas não seriam capazes de ser psicoterapeutas, porque necessariamente aprender a ser psicoterapeuta leva anos de análise própria e depois de experiência. A gente continua num terceiro esse nosso bate-papo.